Bom, hoje a gente vai ver, certo? A primeira lei da termodinâmica, tá bom? Só que para a gente ver a primeira lei da termodinâmica, eu preciso só revisar, porque as coisas que a gente viu na aula passada tem que estar bem fixado na nossa cabeça para a gente entender a primeira lei, tá? Então, na aula passada eu falei o seguinte, né? A gente falou um pouco sobre os processos termodinâmicos, tá? O processo, né? Então, ou seja, eu falei que um sistema, né? Seja ele o gás, sólido, líquido, mas geralmente a gente usa três parâmetros para descrever o sistema, né? Que é a pressão, o volume e a temperatura, tá? E aí, sempre quando o sistema sai de uma pressão, de um volume, uma temperatura, para outra pressão, para outro volume e outra temperatura, tá? A gente diz que isso aqui foi um processo, né? Ele saiu de um estado e foi para outro estado, certo? Inclusive, a gente até viu que um processo ele pode ser representado, tá? Num gráfico de P contra V, certo? Então, vamos supor que ele saiu aqui de um P1 e foi até um V1, certo? E aí, vamos supor que ele foi para um P2 e foi até um V2, certo? E aí, um processo ele pode ser uma curva aqui, né? Tendo as várias pressões e volumes, né? E temperaturas desse processo, tá? Bom, a gente tinha visto isso, né? E vimos também o seguinte, que o trabalho, certo? O trabalho é exatamente a área, né? A área dessa curva, certo? A área dessa curva é exatamente o trabalho, né? Então, se é uma área, é exatamente uma integral, né? É exatamente uma integral. Então, é a integral, né? De P dV, né? É o P em função do V, certo? Do volume inicial ao volume final, certo? Então, é assim que a gente calcula o trabalho, certo? Bom, e aí a gente viu dois casos específicos, né? Se for uma transformação isovolumétrica, lembrando, o que é uma transformação isovolumétrica? Como o nome já está dizendo, né? O volume ele é constante. Como é que fica o trabalho, né? Ó, uma transformação isovolumétrica, né, no gráfico de P contra V, ele parte de um volume aqui, inicial, certo? E ele termina em algum lugar com o mesmo volume, tá? Ele pode variar a pressão, né? A pressão foi de um valor aqui até outro, mas o volume inicial e final é o mesmo, certo? Então, aqui, né? Então, o trabalho, certo? Quando tem a área abaixo dessa linha, zero, né? Uma linha não tem área zero, tá? Então, o trabalho no processo isovolumétrico é zero, certo? E vimos também que no processo isobárico, né? O que é o processo isobárico? É quando a pressão ela é constante, certo? Nesse caso, né? A fórmula fica mais simples, tá? A fórmula fica mais simples, né? Então, ele sai aqui de um volume inicial, certo? Com determinada pressão, né? Só que ele mantém essa mesma pressão e acaba indo para um volume final, certo? Então, nesse caso, a área é simplesmente, quer dizer, a área que é o trabalho, né? É simplesmente a área desse retângulo aqui, né? Que a gente consegue calcular simplesmente como sendo base, que é o ΔV, vezes a altura, que é a pressão, tá? Então, nesses dois casos aqui, nesses dois processos, o isovolumétrico e o isobárico, né? É fácil calcular o trabalho, tá? Mas se for qualquer outro, né? Qualquer outro processo que tem uma curva aqui, né? A gente tem que calcular usando essa integral, né? Hoje, por exemplo, a gente vai ver como é que a gente calcula de um processo isotérmico, certo? De um gás ideal. Tanto o processo isotérmico quanto o isobárico, né? Mas vamos lá, então, relembrar disso aqui, certo? Vamos entender
O que diz a primeira lei da termodinâmica? A primeira lei da termodinâmica, vou botar aqui, ó. Lei da termodinâmica. Lembra que na aula passada eu comecei a falar para você o seguinte: em sólidos e líquidos, quando a gente fornece calor para esse sólido, para esse líquido, né? Duas coisas podem acontecer. Ou ele muda de estado, ou ele esquenta, certo? Ou a temperatura aumenta, né? Ou ele muda de estado, né? Ele pode ir de sólido para líquido, certo? Ou de líquido para sólido, né? Se você estiver retirando calor. As duas coisas acontecem. Mas com gases, a gente viu que no geral, né? Quando você tem um gás, certo? Supondo que ele não mude de fase, certo? Na realidade, um gás não tem como mudar de fase, né? Essa é a definição de gás, certo? É o que diferencia de vapor, certo? O gás não tem como mudar de fase. Não importa a pressão ou volume que você coloque. Mas quando você transfere calor para um gás, o que acontece? Não é só a temperatura que vai mudar, certo? Pode mudar a temperatura ou pode mudar o volume também. Ou os dois, tá? Pode mudar os dois. Ou um ou outro. Tudo bem? E aí, pode acontecer as duas coisas, tá? Ao mesmo tempo. A primeira lei, ela trata exatamente do que... Ela faz exatamente essa previsão do que pode acontecer com essas duas variáveis, certo? Só lembrando, o sólido líquido, o volume também muda um pouco, né? Porque ele dilata. Mas é tão desprezível que não faz sentido, né, a gente calcular. Tá? É tão desprezível em relação à energia que ele absorve, né, mudando temperatura ou mudando de estado, que não faz sentido a gente incluir aqui a mudança de volume. Tá? Mas o gás não, o gás ele muda bastante de volume. Certo? Então, a primeira lei, ela estabelece uma coisa muito simples. Tá? Lembrando que mudar de volume é o quê? É realizar o trabalho. Certo? Então, ela diz o seguinte: quando você fornece calor para um sistema, certo? Quando você fornece calor para um sistema, então parte desse calor vai servir para mudar de volume, certo? Para mudar de volume. Então, ou seja, parte desse calor vai servir para realizar trabalho e parte desse calor vai servir para mudar de temperatura. Mudar de temperatura significa que você vai aumentar a energia interna do seu sistema, tá? Esse E aqui é a primeira vez que ele aparece, que é a energia interna do seu sistema, tá? Boa noite, Ronaldo. Boa noite, professor. Tinha começado já a aula, mas não dei quase nada ainda. Certo? Ok. Então, ou seja, a primeira lei diz basicamente isso, certo? Que o calor, certo? É o trabalho, mas parte vai ser usado para realizar trabalho, ou seja, aumenta o volume, e parte vai ser realizado para você aumentar a energia interna. A energia interna, a gente vai ver que nada mais é a energia de movimento das partículas, tá? Então, por exemplo, a gente vai ver que num gás ideal, o único fator que contribui na energia interna é a energia cinética dessas partículas, tá? Se for um gás diatômico, esse gás ele pode vibrar e pode rotacionar também. Então, já contabiliza de outro jeito a energia interna aqui, certo? Mas a energia interna, ela sempre está relacionada com a temperatura. Quanto maior a temperatura, maior a energia interna e vice-versa, certo? Ela perguntou assim: as aulas vão ser postadas aqui no Classroom ou no YouTube? Vai ser postadas no Classroom, na verdade nos dois, né? Eu sempre faço o upload no YouTube e depois eu passo para o Classroom. Amanhã eu vou fazer o upload de todas as aulas e vou também já botar a lista, né? Vou tentar já botar a lista, porque aí falta só 2 semanas para terminar o semestre, né? Então, eu quero botar logo amanhã para deixar essas 2 semanas para você resolver a lista. Tá bom? Mas vamos lá, deixa eu voltar aqui.
só um detalhezinho aqui que eu queria falar. Bom, essa aqui é a equação da primeira lei, tá? Que diz que o calor é a quantidade de trabalho mais a energia interna. Aqui, pessoal, perdão, tá? Não é a energia interna, não. É a variação da energia interna, tá? É a variação da energia interna. Certo? Ou seja, você pode fornecer energia, mas também você pode tirar energia. Tudo bem? O Ronaldo perguntou, e o tira dúvida? Então, assim, vocês podem tirar dúvidas, né? É claro que a gente vai continuar tendo aula, então vocês podem tirar dúvida na aula de aula, ou então no WhatsApp mesmo, né? Vocês podem, vocês podem entrar em contato comigo lá no WhatsApp, tá? Tá ok. Então, vamos lá. Então, fica o seguinte. Deixa eu resolver aqui, certo? Um exemplo, né? Um exemplo do livro, para a gente aplicar essa equaçãozinha. Ele diz o seguinte, ó. Deixa eu primeiro desenhar aqui, tá? Então, existe um recipiente. Esse recipiente, ele está com água, certo? Vamos botar assim, ó. Ele está com água. E bem aqui assim, tem um peso, certo? Um peso sobre esse êmbolozinho, certo? É um peso sobre esse êmbolo aí, né? Eu acho que aí não tem como você amassar a água, né? Comprimir a água aqui, então ele fica sustentado aí, certo? Ele diz o seguinte, suponha que 1 quilo de água, então aqui nós temos 1 quilo de água, vamos botar 1 quilograma de água, né? A massa de água, certo? A 100 graus Celsius, então essa água ela já está a 100 graus Celsius, tá? Ela já está a 100 graus Celsius. É convertido em vapor a 100 graus Celsius, ou seja, eu vou fornecer calor para esse meu sistema, tá? É um sistema só de água, tudo bem? Só que quando eu forneço calor, nesse caso ele está a 100 graus Celsius, ele começa a se transformar em vapor, né? Ele começa a transformar em vapor, o que é que vai acontecer? O vapor ele tem uma densidade bem menor do que o da água líquida, né? Então ele vai aumentar o volume aí. Certo? É o que acontece na panela de pressão, né? Só que na panela de pressão o volume é constante, tá? Aqui não. O que está sendo constante é a pressão sobre esse êmbolo, né? A pressão sobre o êmbolo está sendo constante, certo? E agora eu tenho o mesmo vapor, né? A 100 graus Celsius, tá? Só que toda a água foi convertida em vapor, certo? Beleza, ele diz o seguinte, o volume de água varia de um valor inicial. Então, o volume inicial aqui era de 1 vezes 10 a menos 3, né? 10 a menos 3 metro cúbico, tá? 10 a menos 3 metro cúbico é exatamente 1 litro, né? Para um volume final de 1,671 metro cúbico, certo? Então, e aí ele pergunta no item A, certo? Qual é o trabalho? No item A, o trabalho realizado. No item B, que quantidade de calor foi transmitido para esse gás? E no item C, a variação da energia cinética dele, tá? Então, vamos ver aqui, certo? Então, basicamente, tá? O trabalho, como é que a gente vai calcular? A gente vai calcular usando a equação que a gente viu, tá?
O trabalho, como é que é esse peso? Vamos botar aqui, item A. O trabalho. Esse peso que está aqui empurrando essa água é o mesmo que está empurrando o gás. Ou seja, a pressão que estava sendo exercida antes é a mesma pressão que está sendo exercida depois. E foi a pressão que foi exercida a todo momento. Tá? Então, isso é um processo a volume constante, ou a pressão constante, um processo isobárico, né? Então, um processo a pressão constante, o trabalho a gente calcula assim, né? Que a gente tinha visto, certo? Então, ou seja, o trabalho vai ser simplesmente a pressão vezes a variação do volume, certo? Vamos botar assim, volume final menos inicial, certo? Então, vai ser a pressão, né? E a pressão ele dá aqui na... Ele diz o seguinte, suponha que 1 kg de água a 100 graus Celsius é convertida em vapor a pressão atmosférica padrão, ou seja, essa pressão que esse peso está exercendo é exatamente a pressão atmosférica, tá? Que é de 1 atm, né? Que em Pascal, certo? Então, essa pressão aqui, deixa eu colocar, é de 1 atm, que em Pascal ela é 1,01 vezes 10 a quinta Pascal, né? Lembrando que no SI, né, a unidade de pressão é Pascal, certo? Só ver quem foi que entrou. O Flávio, né? Boa noite, Flávio. Resolvendo aqui uma questãozinha para aplicar na primeira lei que a gente já viu, certo? Vamos lá, então a pressão é 1,01 vezes 10 a quinta, certo? O volume final é esse aqui, né? 1,671. E o volume inicial é 10 a menos 3, né? É quase desprezível, né? Vai ficar, isso aqui é exatamente 0,01, né? Olha, 0,0001. Tudo bem? Deixa eu diminuir aqui para caber. É 1,671 menos 0,001. Ou seja, o trabalho vai ser 1,01, que multiplica 10 a quinta, né? Isso aqui menos isso aqui, né? Só faz tirar o 1 ali da terceira casa, né? Vai ser 1,67. Certo? E a gente acha que o trabalho nesse caso vai ser, deixa eu só ver aqui, dá mais ou menos 169 vezes 10 a terceira joule. Só ver o que a Lúcia perguntou. Errei uma questão de físico-química só por causa das unidades, né? Que tinha que ser em Pascal, exatamente, né? Se você está usando tudo no SI, né? Então é interessante você colocar tudo em Pascal, né? Então vamos lá, tá aqui o trabalho, tá? Calculamos o trabalho. Deixa eu ver se eu acertei. Acertei. Depois ele pergunta o seguinte: qual a energia transferida em forma de calor durante esse processo? Então, ele quer saber o calor agora. O calor no item B, no caso aqui, é o calor necessário para transformar de água para vapor, certo? Então, é simplesmente M vezes o calor de transformação, certo? Vezes o calor de transformação. Certo? Então, nesse caso aqui, calor de vaporização, né? Então, o calor vai ser a massa, que é 1 kg, vezes o calor de vaporização da água que ele tem que dar na questão, né? Deixa eu ver se ele deu aqui. Bom, o calor de vaporização da água é exatamente 2256 vezes 10 a terceira joules por quilo, tá? Ou seja, vezes 1 é ele mesmo, né? Então, o calor aqui é fácil, vai ser 2.256 vezes 10 a terceira joule. Então, está aqui o calor, certo? E, por último, né, no item C, ele vai pedir a variação da energia interna, né? E aí, agora é que a gente vai
usar a primeira lei da termodinâmica, né? Vou fazer bem aqui assim, certo? Então, se for o seguinte, professor, é verdade o que eu ouvi falar, que o senhor iria tirar a menor nota das provas para ajudar a nossa média na etapa? É fonte, vozes da minha cabeça. Eu vou ver, se vocês precisarem, eu posso fazer isso, tá? Mas, mas pelo que eu lembro, não sei se vocês estão precisando. Mas pode ser que eu faça isso, tirar a menor nota, tá? Eu vou dar uma olhada nas notas. Se eu ver que vai ajudar muita gente, eu posso fazer, certo? Não vou dizer que sim nem que não, mas eu vou dar uma olhada, certo? Para ajudar muita gente. Vamos lá. Então fica o seguinte, beleza, na terceira questão, a gente tem que calcular a variação de energia interna, certo? Só que a gente sabe que a primeira lei diz o seguinte, que o calor vai ser igual ao trabalho fornecido, né? Mais a variação da energia interna, certo? O calor a gente sabe que foi 2.256 vezes 10 a terceira. O trabalho foi 169 vezes 10 a terceira. 169 vezes 10 a terceira. Mais a variação da energia interna, né? E aqui, ó, isolando a variação da energia interna, né? Vai ser exatamente isso menos isso, certo? E aí vai dar o quê? Vai dar 2.000 alguma coisa, né? Vou fazer aqui na calculadora. Tá mais ou menos 2.000 e... Quanto aqui? Eu estou com preço de fazer essa subtração, deixa eu fazer logo aqui. 169, né? 16 para 9 fica 7. 15 para 6 é um 9. Aqui. Não sei nem mais fazer subtração, tem uma coisa errada aqui. Se eu somar, não vai dar tudo isso. Acho que aqui é um 0, né? É isso mesmo. Vou somar esse com esse. Dá 16. Aqui é um 8, na verdade. Pronto. Agora sim. Desaprendi a subtrair, né? Acontece, nunca mais subtrair na mão, né? Então, acaba acontecendo isso. Vamos lá, então fica 2.087. Certo? Então, essa aí foi a variação do interno do meu sistema. Certo? Então, ela falou o seguinte: depois dessa explicação, eu poderia explicar a questão de compressão e descompressão usado nas máquinas, onde um trabalhador não pode sair de um local para outro. Bom, posso explicar. Provavelmente isso aí, na verdade, está relacionado àquela mesma coisa do mergulhador, né? Do mergulhador. Na verdade, a questão já terminou. Essa aí é a questão. Certo? Mas essa questão da pressão e descompressão, basicamente é a mesma coisa do mergulhador, né? Porque quando você entra em algum lugar, alguma câmara, por exemplo, que tem uma pressão muito alta, a mesma coisa quando você mergulhou lá embaixo, no fundo do mar, e está respirando, né? Você está uma pressão muito alta também, tá? E o ar que entra nos seus pulmões, ele está na mesma pressão externa, certo? Ele não está nem numa pressão menor nem maior. Porque se tivesse menor, você ia ser esmagado, se tivesse maior, você ia ficar expandindo, né? Então, geralmente, você vai sempre respirando, colocando o ar sempre da mesma pressão que está aqui de fora. Então, se você está numa... Mas no caso, por exemplo, tem a ver aquela questão das máquinas, né? Assim, até de construir também, o cara não pode, tipo, tem que esperar primeiro descomprimir a cápsula lá, coisa para. Porque não pode abrir de uma vez, porque senão pode explodir, sei lá. Depende do que a gente está falando, né?
Tipo assim, Eu sei que tem essa do mergulhador, mas isso aí na parte, no caso das profundezas, mas quando se trata assim mesmo no ambiente externo, que não é fora d'água, por exemplo, nas máquinas mesmo, porque tem também, né? pronto, se a pessoa estiver sob uma alta pressão, essa é o motivo, né? Porque você não pode modificar de pressão muito rapidamente, né? Então, senão você pode ser esmagado mesmo, tá? E além disso, ainda tem outro problema, né? Que é o fato do nitrogênio que você vai respirando, ele vai ficando no seu sangue, né? E fica no seu sangue em mais concentração quando você está em mais pressão. Que é a mesma história do mergulhador, né? Então, Interessante. esse problema da descompressão, o principal é isso mesmo, né? É porque você tem que tomar cuidado, né? Quando você vai respirar em pressões diferentes, você tem que tomar cuidado de você passando devagarzinho por vários valores. Você não pode passar de uma vez. Se passar de uma vez, você realmente pode ter vários problemas, né? Se for realmente de uma vez, pode até acontecer de você, seu pulmão inflar demais e machucar ele, tá? Ou então pode ser o problema do envenenamento por nitrogênio, né? O nitrogênio, ele vira gás nas suas veias, né? Então, Isso pode acontecer também no caso do espaço também? pode acontecer em qualquer lugar, desde que você esteja, mesmo sem estar mergulhado. Vamos supor que você. Vamos supor, por exemplo, assim, o astronauta, né? Se aquele vidro dele está lá fazendo a manutenção e aquele vidro dele quebra. Pronto, o problema do vidro dele quebrar é que vai vazar um monte de gás, né? Vai ficar vazando, né? E de fato a temperatura vai diminuir bastante. Na realidade, tudo vai diminuir, a pressão vai diminuir bastante, né? Porque vamos só. Vamos dizer que fez um buraco, mas não fez um buraco tão grande, tá? Então, se não fez um buraco tão grande, de tal forma que o gás não diminua tanto, a pressão vai baixar um pouco, né? Vamos supor, o cilindro de ar dele vai ficar jogando ar para dentro, tá? E como está escapando o gás, no geral a pressão vai diminuir um pouco. Mas o problema aí é exatamente o fato de ele estar perdendo gás, né? Ele vai perdendo gás, eventualmente, se ele ficar sem gás, ele vai morrer, tá? Mas, assim, o mais perigo para astronauta seria esse, né? Mas vamos supor que. É porque eu não estou lembrando aqui nenhum caso em que você entre numa câmara que tenha uma pressão muito grande. Eu não estou lembrado, mas vamos supor que você precisa entrar, né, em alguma sala que tem uma pressão maior do que fora, né? Você entrou aqui numa sala, certo? E começaram a jogar gás aqui dentro da sala, com você dentro, e você ficou respirando e a pressão ali vai aumentando, tá? Então, se por acaso abrir a porta da sala de uma vez, você pode ter esse problema de descompressão. Da mesma forma que tem um mergulhador quando mergulha dentro d'água, porque é o mesmo procedimento, é exatamente o mesmo procedimento, né? A única diferença é que quando você está dentro d'água, você está respirando o gás que está vindo aqui do cilindro. E quando você está na sala, você está respirando o gás que está ao seu redor. Mas é a mesma coisa, tá? Dá no mesmo. Do ponto de vista fisiológico, né? Do ponto de vista do corpo humano. Certo? O Fares falou o seguinte: por isso é melhor pôr gás hélio, não é? Em altas pressões no fundo do mar. Assim, para respirar tem que ser o oxigênio, né? Sendo que eu nunca ouvi falar de misturar oxigênio com gás hélio, não. Eu acho que, geralmente, os cilindros eles são feitos ou de oxigênio puro, certo? Pronto, mas por incrível que pareça, eles ainda fazem cilindro com oxigênio puro, certo? Eles fazem exatamente para não, ou pelo menos diminuir, né? Diminuir a quantidade de nitrogênio, certo? Exatamente para diminuir esse problema, né, da concentração de nitrogênio no seu sangue, ou então eles botam o nitrogênio com oxigênio mesmo, tá? O gás natural é o mais comum, né? Eles simplesmente pegam um compressor que vai puxando o ar da atmosfera e vai jogando no cilindro. E aí, quando eles estão lá embaixo, né, estão respirando o oxigênio com o nitrogênio, da mesma forma que a gente está respirando aqui, só que o problema é que lá embaixo, o nitrogênio, ele dilui no sangue bem mais. Como está uma pressão bem maior,
tem muito mais nitrogênio no sangue do que a gente tem agora aqui. E aí, quando ele muda de pressão rapidamente, esse nitrogênio que está diluído do sangue, ele pode virar gás. E aí, ou seja, vai criar uma bolha nas suas veias e artérias, né? E essa bolha pode lhe matar, né? Ou pode dar vários outros problemas, certo? Ela falou que tudo é tóxico se não passar por um processo químico antes, né? Ou então pode passar por um processo químico e ficar tóxico também, né? Pode ficar tóxico dos dois jeitos, certo? Vamos lá, pessoal, vamos continuar aqui, né? E agora vamos entender, certo? O que é um gás ideal, né? No caso, para sobreviver. Vamos lá. O que é um gás ideal, certo? A gente já está falando aqui de gases, né? Já falando de transferência de calor, certo? E o que é um gás ideal, né? Bom, o gás ideal, certo? O gás ideal, vamos botar aqui. Basicamente falando, certo? Um gás ideal a gente considera como... O gás ideal, geralmente a gente considera da seguinte forma, né? É como se fosse... É formado por átomos, tá? Por átomos que eles têm são partículas, né? São pontos materiais, tá? Ou seja, eles não têm volume nenhum, certo? Eles não têm volume nenhum. Cada partículazinha, né? Cada partículazinha não tem volume nenhum, certo? E eles estão se movimentando aqui, né? Estão se movimentando, tudo bem? De tal forma que eles se chocam, e esses choques são sempre elásticos, não há perda de energia, certo? Esse choque sempre só faz mudar a direção aqui de cada partícula, não a perda de energia. Tudo bem? Então, a gente define um gás ideal dessa forma, certo? Quando você define um gás ideal dessa forma, dá para a gente mostrar, certo? Que aquelas três variáveis que eu falei para vocês, né? A pressão, volume e temperatura, elas obedecem a uma certa relação, tudo bem? Na realidade, pessoal, qualquer que seja o sistema, essas três variáveis, elas sempre obedecem uma relação entre si. Elas sempre existe uma relação entre si no equilíbrio, né? Quando o sistema entra em equilíbrio, sempre vai existir uma relação entre si, certo? Para o gás ideal, dá para mostrar que essa relação é aquela que vocês devem lembrar aí, né, do ensino médio, que é PV igual a nRT, né? Ou seja, a pressão vezes o volume tem que ser igual ao N, que é o número de mols, tá? Vezes o R, que é aquela constante universal dos gases, né? Vezes a temperatura T. Tudo bem? Mas só deixar claro que isso aqui só é válido para o gás ideal, certo? Lembrando que, na realidade, o gás real, né? Essa equação ela muda, né? Para gases reais, certo? Muda, inclusive, dependendo se o gás é diatômico, triatômico, certo? Você tem que levar em consideração, por exemplo, porque essa equação aqui você leva em consideração que o volume do gás pode tender para zero, né? Como cada partícula não tem nenhum volume, cada partícula individualmente ela não tem volume, né? Então você pode comprimir isso aqui indefinidamente. Um gás real não, né? Você não consegue comprimir isso aqui indefinidamente. Então você leva isso em consideração, né? Então aparecem outros termos aqui na expressão de um gás real, tudo bem? Aqui a gente não vai estudar gases reais, certo? A gente vai estudar o gás ideal, certo? Então o gás ideal, ele sempre obedece essa equaçãozinha aí no equilíbrio, tá? Fora do equilíbrio, ele pode até não obedecer essa equação. Então, vamos supor que seria no equilíbrio? É quando você quando você perturba o sistema, né? Vamos supor que você tem um gás comprimido, e você comprime de uma vez, você perturbou o sistema, tá? Então, assim, nessa hora que você perturbou, você não pode dizer que essas constantes obedecem essa equação. Até porque, muitas vezes, na hora que você perturba, a temperatura não é a mesma, né, ao longo de todo o gás, ou então a pressão não é a mesma ao longo de todo o seu sistema. Você tem que esperar ele entrar no equilíbrio, tá? Quando ele entra no equilíbrio, aí ele obedece a essa equaçãozinha, certo?
E aí fica o seguinte, né? Então, certo? Se a gente, por exemplo, né? Vamos supor que a gente está... Vamos ver como é que a gente pode calcular, por exemplo, o trabalho, certo? Em um processo isotérmico, certo? Em um processo isotérmico. Bom, sabendo que o gás obedece essa equação, tá? Então, como é que seria um processo isotérmico, certo? Então, um processo isotérmico, o volume, a temperatura é constante, né? O nome já está dizendo, a temperatura é constante. O que significa dizer que, se eu isolar aqui, né, minha pressão em função do volume, nRT sobre V. Então, minha pressão em função do volume, eu posso escrever dessa forma aqui, né? Passo simplesmente o V dividindo. Na verdade, eu sempre posso escrever isso aqui, tá? A diferença é que agora eu sei que isso aqui de cima necessariamente é uma constante. Certo? Necessariamente é uma constante. Tudo bem? E aí, se eu for ver como é que é essa equação, certo? Como é que é esse processo, se ele seguir essa equação, né? Se você for ver aqui no gráfico de P contra V, um processo isotérmico, porque ele sai aqui de um volume inicial V1, uma pressão inicial P1, e termine aqui no volume final V2, uma pressão P2. Tá? O processo isotérmico, ele necessariamente tem que seguir essa equaçãozinha, tá? Ou seja, eu estou vendo o P como função do V, né? É como se isso aqui fosse meu Y, isso aqui fosse meu X, né? Então, a minha função era como se fosse assim, ó. Então, Y, uma constante, dividido por X, certo? O gráfico dessa equaçãozinha aqui, a gente disse que a gente chama de uma hipérbole, tá? Uma hipérbole. E ela tem exatamente esse formato aqui, ó. Ela é mais ou menos assim. Certo? Ela tem esse comportamento, né? Ela vai caindo com a concavidade voltada para cima, certo? Isso é uma hipérbole, né? Então, um processo isotérmico, ele é assim. Lembrando que um processo isotérmico, né? Para ele ter esse formato, aí vocês lembram daquilo que eu falei, certo? Lembrando que essa equaçãozinha aqui, né? Essa equação aqui, ela só é verdade se o sistema estiver em equilíbrio, tá? Então, para que o processo isotérmico aconteça seguindo exatamente essa curva, tem que ser um processo que a gente chama um processo quase estático, tá? Processo quase estático. O que é um processo quase estático? É que a todo momento o seu sistema está em equilíbrio, certo? Num processo quase estático, a gente chama ele de quase estático porque é um processo realmente lento, tá? É um processo lento, de tal forma que por isso que a gente chama de quase estático. Você vai mudando aos poucos os parâmetros, certo? De tal forma que a todo momento ele está em equilíbrio, você pode dizer que essa equação é verdade, certo? Então, nesse caso, nesse processo isotérmico quase estático, né, então a gente pode dizer o seguinte, que o trabalho vai ser simplesmente essa integral aqui, né? Literalmente a definição do trabalho, né? Vai ser a integral, certo? De V1 a V2 de PDV. Certo? E aí essa integral aqui, né? Essa integral, essa aqui é uma integral, uma das integrais imediatas que a gente aprende, né? Ó, que é ficar a integral de um V1 a V2 de N RT sobre V dV. NR é uma constante, então pode sair da integral. Vai ficar NR. T também é constante, né? Essa é a condição, né? Que T é constante, certo? Então sai da integral também. Então vai ficar simplesmente a integral de 1 sobre V dV de V1 a V2, certo? Vou até botar assim, dV sobre V. Se vocês lembrarem aí, né? Certo? A integral de dV sobre V é exatamente o Ln, tá? Então vai ficar exatamente
o logaritmo natural de V2, o volume final, menos o logaritmo natural do V1, o volume inicial. Certo? E a subtração de logaritmos, tudo bem? Eu posso escrever como sendo, deixa eu botar aqui, deixa a propriedade de logaritmo, você tem a diferença de dois logaritmos, você pode escrever como sendo a divisão, tá? Então, esse aqui é o trabalho de um processo isotérmico, certo? Ele já é bem mais complicado, né, do que no processo a pressão constante ou a volume constante, certo? No processo isotérmico, esse é o valor do trabalho, certo? Vamos resolver aqui uma questãozinha, né? Questãozinha do livro. Deixa eu apagar aqui. Só para a gente aplicar essa equação. Deixa eu ver aqui, ó. Bom, antes da gente aplicar essa equaçãozinha aí, certo? Primeiro ele dá um exemplo aqui, é bom a gente fazer, tá? Só para a gente exercitar, de uma transformação gasosa. Ele diz o seguinte, ó, que um cilindro, vamos desenhar aqui o cilindro. Tá, para que isso aqui seja o cilindro. Tem 12 litros de oxigênio a uma temperatura de 20 graus Celsius, então a temperatura inicial de 20 graus Celsius, certo? E uma pressão de 15 atm, tá? Ele diz que a temperatura é aumentada para 35 graus Celsius. A temperatura 2 vai ser aumentada para 35 graus Celsius. E o volume para 8,5 litros. Era 12 litros, foi para 8,5 litros. Né? Então não faz sentido, na verdade, ser um cilindro fixo, né? O cilindro fixo não muda de volume, né? Então é um cilindro que tem um ângulo aqui que você consegue controlar, né? O volume dele. Então inicialmente tinha 12 litros e depois foi para 8,5 litros. Certo? E ele quer saber o seguinte, qual é a pressão final, tá? Qual é a pressão final, certo? Então, só um detalhe, que essa transformação aí, ela não é nem isobárica, nem isotérmica, né? Nem isobárica, nem isotérmica, nem isovolumétrica, tá? É uma transformação qualquer, né? Ele mudou tudo, mudou a temperatura, mudou a pressão e mudou o volume. Ele quer saber qual é a pressão final, certo? Então, assim, dá para a gente calcular, né? Como? Só a gente lembrar que sempre PV igual a nRT no equilíbrio, tá? Então, P1 vezes V1 tem que ser igual a T1 no equilíbrio. Assim como P2, V2 tem que ser igual a T2. Opa, nRT2. nRT2. Tá? Então, uma das formas que eu poderia fazer isso, ó, eu poderia substituir a pressão, volume, certo? E temperatura. E achar o N, certo? Aí depois eu substituo aqui o N, a pressão, o volume e a temperatura e acho a pressão, é uma forma. Mas tem uma forma mais fácil ainda de fazer, né? Que é o seguinte, eu vou isolar o NR aqui, tá? Então, P1, V1 sobre T1 é igual a NR, né? Vou isolar o NR aqui também. Então, P2, V2 sobre T2 é igual a NR. Então, como NR é igual a NR, né? Então, eu posso dizer que P1, V1 sobre T1 é igual a P2, V2 sobre T2, né? Na verdade, essa lei aqui, né? É a lei geral para a transformação de um gás, tá? Quando ele sai de um estado 1 para o estado 2, essa lei
sempre vai ser verdade, né? Se ele sair do equilíbrio e chegou no equilíbrio, certo? Aqui, na verdade, está incluso aquelas 3 leis, né, que a gente estuda no ensino médio, né? Que é a lei de Gay-Lussac, a lei de Boiler e a lei do outro cara aí, que eu esqueci também o nome, tá? Que tudo é simplesmente essa equação aqui, mas quando se bota uma das 3 constantes, certo? Então, fica mais fácil simplesmente usar essa equação aí, né? Certo? Por quê? Porque eu quero descobrir a pressão 2, né? Quero descobrir a pressão 2. E todo o resto eu tenho, né? Então é só substituir. Aqui, tem só um detalhe. Observe que ele deu a pressão em ATM, certo? E deu o volume em litro, tudo bem? Então, eu preciso converter para o SI nesse caso? Nesse caso específico, não, tá? Nesse caso específico, não. Porque, o que acontece? A unidade ATM aqui da pressão de um lado cancela com a unidade ATM do outro. A do volume também, né? O litro de um lado cancela com o litro do outro. Na realidade, o da pressão, o que vai acontecer? Se eu botar a pressão em ATM, então minha resposta aqui vai sair em ATM, certo? Então, tanto o volume quanto a pressão, eu não preciso converter para o SI. Mas a temperatura eu preciso, tá? A temperatura, essas equações, certo, da termodinâmica, a gente nunca pode usar em graus Celsius. A não ser que seja variação. Variação de temperatura pode usar, né? Como eu expliquei lá quando estava falando de termômetro. Mas, como é que é o valor absoluto da temperatura, a gente tem que usar a escala absoluta de temperatura, tá? Que é a escala Kelvin, né? Então, aqui fica o seguinte, pressão P1 posso usar em ATM mesmo, tá? Volume V1 posso usar em litro mesmo, certo? A temperatura T1 eu não posso usar em litro, não posso usar em Celsius, eu tenho que transformar para Kelvin, então tem que somar 273, certo? A pressão P2 é o que eu quero descobrir, certo? O volume V2 eu posso usar em litro mesmo, certo? E a temperatura T2 eu tenho que usar em Kelvin, certo? 273. São 273, né? Então, aqui vamos deixar 15 vezes 12. Vamos só somar aqui, né? Vai dar 293. Vai ser igual a 8,5 P2 dividido por 308, né? É isso? É. Ou seja, então meu P2 aqui, né, isolando tudo, vai ser 308 vezes 15 vezes 12, dividido por 8,5 vezes 293, né? Passei esse multiplicando e esse dividindo, e eu já inverti aqui a igualdade. Então, a pressão P2, certo? Vai ficar igual, deixa eu pescar aqui logo, tá? Vai dar aproximadamente 22 ATM. Certo? 22 ATM. Tudo bem? Agora vamos exercitar ali a equação que a gente viu também do trabalho, né, de um processo isotérmico, certo? Trabalho em um processo isotérmico. Então, fica o seguinte. Ele diz o seguinte. 1 mol de oxigênio, vamos colocar aqui meu dado, 1 mol, né, do oxigênio, certo? 1 mol de oxigênio, e ele pede para tratar como se fosse um gás ideal, certo? Trate como um gás ideal. Se expande a temperatura constante de 310 Kelvin, então a temperatura constante a 310 Kelvin, né? 310 Kelvin de um volume inicial V1 de 12 litros, certo? Até um volume final V2 de 19 litros. 19 litros, certo? Aí ele quer saber qual é o trabalho realizado pelo gás durante a expansão, certo? Essa aqui é basicamente a aplicação da fórmulazinha que a gente viu ali, né?
o trabalho vai ser nRT ln do V2 sobre o V1. Tá? Então, o trabalho vai ser N, que é 1 mol, vezes a constante dos gases ideais, né? Eu não sei decorar, deixa eu pescar aqui quanto é o valor dela. No SI, ela é 8,31, né? 8,31, tá bom? No SI. Vezes a temperatura, que é 310, vezes o Ln, certo? Do volume final mais inicial, certo? Aqui, pessoal, também a gente não precisa converter não, tá? Lembrando que o litro não é unidade do volume no SI, né? A unidade do volume no SI é metro cúbico. Mas, como aqui eu tenho um volume sobre volume, acaba que o litro corta com litro. Então, eu não preciso converter, tá? Você podia até converter, mas você ia chegar na mesma resposta, né? O que acontece é que apareceu um 10 a menos 3 aqui, tá? Aqui também aparece um 10 a menos 3. Aí, como aparece esse mesmo 10 a menos 3 nos dois, né? Esse mesmo fator de conversão, então acaba cortando. Então, eu nem precisaria transformar, né? Eu posso botar aqui em litro mesmo. Certo? E aí, né? Quando eu faço esse cálculo todinho, né? Deixa eu pescar logo aqui qual é a resposta. Fazendo esse cálculo aí, vai dar exatamente 1.180 joules. Certo? Esse seria o trabalho necessário para que o gás oxigênio, né? Só relembrar, né? Quando o gás realiza trabalho, ele está empurrando alguma coisa, né? Então, esse gás oxigênio, nesse processo aqui, ele empurrou alguma coisa com essa energia, né? Ele realizou trabalho. Certo? Tudo bem? Bom, então vamos fazer o seguinte, pessoal. Hoje a gente fica por aqui, tá? Como eu estava falando para você no começo da aula, amanhã eu vou colocar todas as aulas, certo? A gente já está terminando o conteúdo, a gente termina a próxima semana, certo? Mas eu já vou colocar o trabalho para vocês começarem a fazer amanhã, para vocês terem 2 semanas, tá? Porque a partir de amanhã, falta 2 semanas para terminar o semestre. Então, só por garantia, eu já vou colocar amanhã, para vocês terem mais tempo para ir resolvendo, né? Você já pode ir resolvendo o conteúdo do começo, né? E deixar a parte da segunda lei, né? Da termodinâmica, que a gente vai ver só a próxima semana, para resolver no final. Tudo bem? Então, amanhã eu vou colocar tudo lá, que todas as aulas e as atividades para vocês resolverem, tá? Então, por hoje a gente fica por aqui, pessoal. Uma boa noite, um abraço para vocês. Até a próxima semana, né? Boa noite, Clarison. Boa noite, Lúcia. Boa noite, Ronaldo. Até a próxima semana.